Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Povo santo de Deus, boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria, possa invadir o coração de cada um de vocês nessa noite, onde nós encerramos, ou melhor, como Mônica falou no início, não encerra, mas inicia. Todo fim, ele já inicia um novo começo. Encerrando esse seminário de vida no Espírito Santo, nos abrimos as portas para uma nova perspectiva, para um novo processo, para um novo caminho, diante daquilo que Deus realizou nessas 9 semanas no grupo de oração Nossa Senhora das Graças e também na vida de cada um de nós em particular. Para quem não me conhece, meu nome é Altemar, eu faço parte do grupo de oração Semente de Vida Nova, que se reúne todos os sábados às 18 horas na capela do Hospital São Vicente, ali no centro, aqui no centro de Vitória da Conquista. Sou casado há 10 anos com Maria das Graças, tia Lia, que inclusive já teve aqui algumas outras oportunidades. Eu também já tive aqui, eu estava comentando com o irmão no carro, mas eu vim antes da pandemia. Pós-pandemia, é a primeira vez que eu estou vindo aqui e tendo a graça de contemplar a igreja já nesse estado, né, Mônica? Quando eu vim aqui ainda não tinha essa estrutura toda. E hoje, irmãos, nós vamos ter como tema da nossa noite testemunhando o poder de Deus. Depois de tudo aquilo que nós vivemos, nós vamos sair daqui com esse intuito, vamos sair daqui com esse desejo, com esse fogo em nosso coração, de não guardar para nós apenas aquilo que nós experimentamos, mas sairmos daqui com o propósito de testemunhar esse poder de Deus. Nós fomos discípulos durante essas 9 semanas e a partir de hoje seremos como que missionários, como que apóstolos para propagar esse amor que nós experimentamos. Eu te convido a tomar comigo a palavra de Deus, abrir na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. E se porventura você não trouxe a sua palavra, não tem problema, você pode ou anotar, ou gravar o texto sagrado, e em casa você tomar e meditar o texto base da noite de hoje. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Assim vai dizer o texto sagrado. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos. A vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Testemunhando o poder de Deus. Nessa primeira carta de São João, ele vai colocando no coração dos destinatários dessa carta, que hoje se torna nós, cada um de nós somos os destinatários dessa carta. É como que se ele escrevesse para nós essa palavra. Essas palavras, São João vai dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante à graça de Deus. Ou seja, aquilo, irmãos, como eu falei no início dessa reflexão, aquilo que nós temos experimentado desde as primeiras semanas até o dia de hoje, nós que fizemos um caminho de conversão,
nós que fizemos um caminho de santidade, nós que fizemos um caminho de crescimento espiritual, porque o seminário de vida no Espírito Santo é esse crescimento espiritual que faz com que a gente se alimente diante da nossa caminhada também. Nós falamos sobre o semeador, falamos sobre o senhorio de Jesus, falamos sobre pecado, falamos sobre fé e conversão, falamos sobre batismo no Espírito Santo, falamos sobre a necessidade de perdão e de cura interior. Será que tudo isso que nós vivemos precisa ou pode ou deve ficar guardado só para nós, Rose? Será que todas as graças que nós experimentamos ao longo desse tempo, nós vamos nos resguardar essa graça somente para nós? De maneira alguma. A graça, ela não pode parar em nós como que uma barreira, como que uma coisa que cerca a água que vem correndo e a gente cerca essa água e impede essa água de correr de maneira alguma. Tudo aquilo que nós tocamos no tocante à graça de Deus, tudo aquilo que nós experimentamos, nós temos o dever cristão, nós temos a virtude cristã de anunciar, de propagar. Quantas pessoas ainda precisam ouvir falar que Jesus é o Senhor e nós ouvimos e testemunhamos, experimentamos desse senhorio de Jesus? Quantas pessoas, talvez em nossa casa, talvez em nosso trabalho, eu não sei aonde, talvez em nossa própria experiência, nosso círculo de amigos, precisam ouvir que Jesus é o Senhor e nós não podemos deixar que elas sejam negadas esse direito de ouvir. Aquilo que nós experimentamos enquanto batismo no Espírito Santo, essa experiência do Espírito Santo que veio sobre o nosso coração, que falou ao nosso coração e que nos levou a uma conversão profunda. A conversão nos leva também a ir e propagar aquilo que nós experimentamos. São João, ele vem dizer aqui de algo muito mais profundo até. Ele vem falar do verbo, ele vem falar desse testemunho do Filho que se encarnou. Ele vem falar do mistério da Trindade, enfim. Mas todo esse mistério que São João fala, nós também podemos experimentar diante do seminário de vida no Espírito Santo. Olha, irmãos, como é que eu vou então, Altemar, pregar isso? Como é que eu vou então testemunhar isso? Como é que eu vou chegar em casa, onde as pessoas talvez nem se conversam direito? Aonde eu vou chegar no trabalho, onde muitas vezes não tem nem sequer pessoas cristãs lá? Aonde eu vou chegar na minha escola, e eu sei que tem amigos lá que vão de encontro àquilo que a igreja prega, diante daquilo que a igreja testemunha. Como é que eu vou pregar isso? Se a gente chegar de uma maneira até violenta, me desculpe usar essa expressão, não que pregar o evangelho seja uma violência, mas pode ser entendido assim por algumas pessoas. Se eu não posso chegar com essa maneira violenta e pregar o evangelho, e abrir a palavra e proclamar, eu preciso, antes de qualquer coisa, testemunhar com a minha própria vida. Testemunhar e dizer que aquilo que eu escutei, dizer que aquilo que a palavra de Deus proclama, dizer que isso é uma verdade tão profunda que foi capaz de mudar a minha vida. E aquela pessoa que antes vivia de uma determinada maneira, hoje não vive mais. Aquela pessoa que antes falava, tinha um determinado linguajar, hoje já não tem mais, porque Deus tocou na vida daquela pessoa. E quando alguém lhe perguntar, mas por que você não fala mais isso? Mas por que você não faz mais essas brincadeiras? Por que é que você não tem mais esse comportamento? A gente vai poder dizer de maneira muito autêntica e clara, porque Jesus mudou a minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em mim, ele me fez perceber que a vida como eu caminhava, a forma como eu vivia, não convém mais a um filho de Deus, não convém mais a um cristão. E se as nossas palavras talvez não tenham esse poder de mudar o coração do outro, se as nossas palavras muitas vezes não têm a capacidade de incomodar o outro a ponto de ele refletir sobre a sua vida, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho, ele é sim capaz de tocar no mais profundo daquele coração que até então estava endurecido. São João Paulo II, eu não sei se a frase é especificamente dele, ou se ele cita alguém quando ele vai dizer a respeito dessa frase, mas ele vai dizer assim, que as palavras convencem.
E de fato as palavras convencem, mas se nós testemunharmos, o testemunho ele arrasta. O testemunho ele faz com que aquela realidade que antes era intocada pelas palavras, ela é alcançada pelo próprio testemunho. Por isso que nós somos convidados a testemunhar. Testemunhar quer dizer que eu de fato experimentei aquilo. Quer dizer que eu estava presente quando aquilo aconteceu. Quer dizer que eu não sou apenas um ouvinte, mas eu sou um participante ativo daquilo que Jesus pregou, daquilo que Jesus testemunhou, daquilo que Jesus viveu. Nós somos seres ativos quando nós testemunhamos a palavra de Deus, quando nós testemunhamos o poder de Deus. E o que quer dizer esse poder de Deus? Como diria Monsenhor Jonas Abi, poder é poder. É algo que evoca sobre nós, é algo que determina sobre nós uma certa autoridade. É algo que determina o senhorio, que determina o domínio de uma certa pessoa, no caso aqui de Deus, sobre a realidade que seja a nossa vida. Então, o que é que Deus fez em sua vida? O que é que Deus transformou em minha vida ao longo dessas 9 semanas? Eu sei que a gente já deve ter passado por alguns outros seminários de vida. Talvez para algumas pessoas esse seja o primeiro seminário de vida, mas a cada experiência de seminário, Deus tem algo novo a nos falar. E a gente então pode experimentar um milagre. A gente pode então testemunhar o quanto o amor dele foi profundo em nós, a ponto de fazer com que a gente voltasse na outra semana, a ponto de fazer com que a gente desejasse a outra semana, a ponto de, como Mônica trazia e muito bem na sua condução, a ponto de vencermos o medo da pandemia, vencermos o medo de talvez estarmos doentes, mesmo que a gente ainda esteja já vacinado, mas mesmo assim o risco ainda chega a nós, mas a gente fala, não, o poder de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão suprema, tão soberana em minha vida, que eu não mais vivo pelo medo, que não mais vivo pela angústia, que não mais vivo acuado, mas o poder de Deus me leva a ir além. Meu irmão e minha irmã, São João ele vai dizer, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. E nós a temos visto. É claro que não da forma como São João experimentou. Eu tenho uma devoção tão grande por São João, porque ele teve a graça de colocar o seu ouvido no coração de Jesus. Ele teve a graça de, quando Jesus ascendeu ao céu, de quando Jesus já não estava mais presente, ele ter carregado Nossa Senhora para a sua casa. Queria eu fazer a mesma coisa que São João, de colocar o meu ouvido no coração de Jesus e de levar Nossa Senhora para a minha casa. Então São João, ele vendo isso, ele dá esse testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. O testemunho, a graça que nós vivemos, a conversão que nós experimentamos, o poder do Espírito Santo que nós experimentamos, que nós vivenciamos, que nós tocamos, ele nos conduz a uma vida eterna. Porque é dali, do coração de Jesus na cruz, é dali do coração da experiência de morte e ressurreição de Jesus que nós alcançamos a vida eterna, e o Espírito Santo ele vem trazer para nós a atualidade dessa experiência de cruz e mostrar que quando nós unimos a nossa vida, a vida de Jesus, o poder dele vai se manifestando de maneira cada vez mais clara para cada um de nós. O que é que você tem a falar quando você chegar em sua casa? Se talvez nós durante essas 9 semanas não falamos uma palavra sequer, se talvez nós durante essas 9 semanas não mudamos um comportamento que seja, uma atitudezinha que seja, ainda que mínima, hoje nós somos provocados a dizer que essa semente de vida eterna está em mim, a dizer que esse chamado à santidade, que esse chamado a viver nessa Jerusalém celeste, ele está em mim. E eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso deixar que o Espírito de Deus converta o meu coração. Certa feita, um jovem interpelou o Papa Francisco e disse: Padre, Santo Padre,
O que é que eu preciso fazer? Como é que eu devo pregar o evangelho para um amigo meu que é ateu? Talvez o Papa pudesse falar, convide ele a ir para a igreja, convide ele a ir para um grupo de oração, convide ele a estudar a Bíblia, mas não. O que o Santo Padre orientou para ele foi apenas testemunhe o quanto Deus é significante em sua vida. Apenas testemunhe o quanto a palavra de Deus transformou o teu coração. E se isso não for capaz de mudar a vida daquele jovem, nada mais será. Para a gente talvez seja muito fácil a gente imaginar que pregar a palavra seja apenas proclamar com as nossas vozes. Mas tem países onde é proibido por lei falar de Jesus. Tem países que é proibido por lei a gente ler a Sagrada Escritura. E como é que nós vamos ser cristãos em um lugar desse? Simplesmente testemunhando. Simplesmente sendo aquilo que Jesus sempre pediu para que a gente fosse. E aí me vem no coração aquela música de Padre Zezinho. Mônica falou que eu gosto de cantar, e é verdade. Eu não canto bem, mas canto. Os ouvidos de vocês vão doer um pouquinho, mas... E Padre Zezinho vai dizer, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E por aí vai. Olha como é que Padre Zezinho vai dizer de uma maneira muito teológica e pedagógica, como uma criança, como é que Jesus gostaria que ela vivesse. Amando como Jesus amou, perdoando como Jesus perdoou, vivendo como Jesus viveu e sentindo como Jesus sentia. Quando as pessoas olham para nós e não veem julgamento, mas veem misericórdia, elas percebem ali Jesus. Quando as pessoas olham para nós e veem no brilho dos nossos olhos de que Jesus ele foi determinante em nossa vida, aquilo muda o coração daquela pessoa, minha irmã. Aquilo muda o coração daquela pessoa, meu irmão. Os santos, eles muitas vezes, eles conseguiram testemunhar a santidade, não apenas por aquilo que eles pregaram, mas acima de tudo por aquilo que eles viveram. São Francisco de Assis, talvez a gente não consiga lembrar de muitas frases de São Francisco de Assis, mas nós conseguimos experimentar de Jesus pela forma como Francisco viveu o Evangelho. Talvez nós não vamos ter muitas frases, lembrar muitas frases de algum santo que nós temos de devoção, mas a forma como ele viveu o Evangelho, aquilo marcou a nossa vida. Da mesma maneira, nós somos chamados e convocados a viver em santidade, a testemunhar esse poder de Deus, não só falando, mas acima de tudo, vivendo. Sei que não é fácil muitas vezes a gente viver, sei que não é fácil muitas vezes a gente testemunhar esse amor de Deus em nós. Não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é preciso. Quais são as dificuldades que você tem para pregar o Evangelho? Quais são as dificuldades que você tem para testemunhar o Evangelho e deixar que ele mude você? Não que você o mude, mas que ele mude você. Hoje nós vamos pedir a Deus essa graça de fazer com que aquilo que ainda é voz do mundo em mim, que me impede de testemunhar esse poder de Deus, que me impede, que coloca no meu coração medo, que me impõe essa barreira de viver aquilo que Jesus pediu que eu vivesse. Nós vamos rezar pedindo, Senhor, quebra isso no meu coração. Arranca isso da minha alma, porque eu quero, assim como Francisco, assim como Pedro, assim como Nossa Senhora, assim como Gaspar Bertone, assim como tantos outros santos e santas, assim como Teresinha do Menino Jesus, eu quero experimentar e testemunhar do teu amor e da tua graça. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Te convido a ficar em pé, a fechar os teus olhos diante daquilo que nós falamos.
e trazer no teu coração tudo aquilo que você viveu nas 9 semanas. Eu não sei quantas semanas você veio para o seminário de vida, se 1, se 2, se as 8, se as 9, não sei. Somente Deus para saber o motivo pelo qual você não pôde estar presente nas 9 semanas. Mas o que é que essas 9 semanas mudou no teu coração? Aonde a graça de Deus foi marcante e determinante em sua vida? Eu te convido a trazer e transformar tudo isso em oração, relembrando aquilo que nós experimentamos ao longo dessas 9 semanas. Te convido a fechar os teus olhos na liberdade de filho. Se você não quiser, não tem problema, pode ficar com o olho aberto também. Mas ir rezando: Senhor, eu quero ser hoje um semeador da Tua palavra. Assim como eu aprendi, Senhor, de que a Tua palavra é essa semente que é colocada no nosso coração, eu quero hoje sair daqui com esse desejo de semear a Tua palavra, com esse desejo de preparar também o coração de muitos homens e mulheres que ainda estão com o coração endurecido, mas para que eles, a partir do meu testemunho, possam escancarar o Teu coração para que a Tua palavra seja plantada. Espírito Santo de Deus, eu quero hoje viver, experimentar um pouco mais do amor de Deus, assim como eu já experimentei do Teu amor ao longo desse seminário de vida, esse amor que me perdoa, esse amor que me cura, esse amor que me santifica, esse amor que atesta que eu sou um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus. Eu quero levar esse amor àqueles que ainda não experimentaram. Leva-me hoje, Espírito Santo, aonde as pessoas precisam da Tua palavra, aonde as pessoas precisam experimentar do Teu amor, que onde, como São Francisco vai rezar, como nós entendemos diante dessa oração atribuída a São Francisco, onde houver ódio, que eu cheio do Teu amor leve perdão, aonde houver trevas, que eu cheio do Teu amor leve a luz de Cristo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, nos dar a força necessária para sentirmos e tocarmos no amor de Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite e dai-nos a graça de renunciar a tudo aquilo que não vos agrada. Todas as situações, todas as circunstâncias que me levam para longe de Ti, onde o Senhor ainda não está como Senhor e Deus, não porque o Senhor não seja, mas porque a minha condição de pecado me leva a deixar-te em segundo plano. Hoje eu quero renunciar mais uma vez, Espírito Santo, tudo aquilo que me afasta da graça de Deus, tudo aquilo que me afasta da presença divina, e eu quero proclamar com toda a clareza, com toda a certeza que há no meu coração, que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Eu quero testemunhar para quem quer que seja, que estando sob o senhorio de Jesus, que estando sob a guarda, que estando sob o meu irmão e minha irmã, com o coração aberto, com o coração transbordante desse poder de Deus em nós, vá pedindo ao Espírito Santo também a graça de habitar de uma maneira mais ainda profusa em seu coração. Vem, Espírito Santo, entrar, vem limpar o meu coração, vem santificar o meu coração, vem derramar Pentecostes novamente em meu coração. Que o meu coração seja hoje como que no cenáculo, onde o Teu fogo vem e a Tua comunicação, a Tua palavra, ela é proferida. E nós já não temos mais medo, assim como São Pedro, depois de experimentar Pentecostes, não teve medo, e saiu e proclamou Pentecostes, e proclamou a maravilha do reino de Deus, as maravilhas do reino de Deus. Eu quero sair daqui hoje, transbordante desse Espírito Santo, cheio da graça, cheio do fogo, do ardor do Espírito Santo, para, assim como São Pedro, proclamar, testemunhando o Teu amor, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, também curar o meu coração. Que o meu coração seja hoje
Se ainda tem resquícios de alguma enfermidade, se ainda tem resquícios de algo que não agrada ao coração de Jesus, que o Senhor possa fazer com que o meu coração seja hoje curado, lavado, seja hoje completamente limpo, e com o coração curado eu possa ser canal de cura para outras pessoas, eu possa testemunhar, olha o que Jesus fez no meu coração, e que o seu coração também possa sentir isso que Ele fez em minha vida, mas não porque apenas eu vivi, mas que você também viva, meu irmão, que você também viva, minha irmã. E vá pedindo ao Espírito Santo de Deus, igreja, que possa tocar e transformar e mudar o seu coração, e que você seja canal de cura. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, dai-nos a graça de testemunhar essa cura, e que nós, enquanto homens e mulheres curados, sejamos também canais de cura, em nome e pelo poder de Jesus. Amém. E deixa que a liberdade do Espírito fale, ore em você. Amém, irmãos? Amém. E cheios do Espírito, testemunhe, em nome de Jesus, do poder de Deus. A Jesus, Senhor do ontem, do hoje e do sempre, aquele que derrama sobre nós o Espírito, a Ele seja dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nós possamos aplaudir o nosso Deus, que fez maravilhas ao longo dessas 9 semanas e que está fazendo hoje também. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.